Fala galera do Vascão, chegando aí com mais um vídeo sobre o Gigante da Colina. Te peço, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí para o nosso canal, a gente crescer e alcançar cada vez mais vascaínos espalhados pelo mundo. E galera, hoje tem Vasco da Gama em campo, é um dia diferente, é um dia especial. A gente sabe que dia que tem jogo do Vasco não é um dia normal, não é um dia como outro qualquer. E hoje o Vasco tem Palmeiras pela frente, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha. E primeiro eu quero começar falando sobre aí a provável escalação, ainda não é oficial, né? O oficial sai ali alguns instantes antes do jogo, mas já temos aí um esboço do que pode ser o Vasco nessa partida, nesse jogo contra o Palmeiras. Jogo muito importante. O Vasco deve começar sem muitas mudanças. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral direito aí que tem sido muito importante para o Vasco. Na zaga, Maicon, e é possível que seja mantido o Léo. Existe uma pequena possibilidade aí de que João Vitor possa retornar, mas o Léo ainda tem chances de ir para esse jogo. Rafael Paiva pode aí manter a escalação do jogo passado aí contra o Flamengo na defesa, que também contará com Lucas Piton na lateral esquerda. Meio campo deve seguir Hugo Moura e Sforza e também Payet. Payet um pouco mais centralizado, mais à frente, e aí na volante, né, aquele papel mais de volante mesmo, Hugo Moura e Sforza. Eu gostaria de ver Matheus Carvalho no lugar do Sforza, eu acho que dá mais consistência, embora o Sforza tecnicamente, talvez em velocidade, talvez esteja um pouco mais do que o Matheus Carvalho, mas eu me sinto mais seguro aí com o Matheus Carvalho. E para o ataque tem novidade, Ryan deve ganhar a vaga de Jean Davi, o chileno que não jogou bem contra o Flamengo. Foi ali uma peça nula, na minha opinião, uma peça muito ineficaz no ataque do Vasco, então deve dar lugar aí ao jovem Ryan, que foi expulso naquele jogo importante contra o Atlético Paranaense, mas deve retornar aí ao time titular. E o ataque também vai contar com o David do outro lado, né? O Ryan deve jogar pelo lado direito, o David no lado esquerdo e o centroavante aí, nosso pirata Pablo Verratti, que é aquele jogador perigoso, aquele jogador que bota realmente medo no adversário. Nossa principal referência do ataque, essa dupla que tem funcionado muito bem, né? Um lateral esquerdo com o centroavante, né? Lucas Piton e Verratti, esses cruzamentos que chegam do Piton sempre com muita qualidade, e até os que não chegam tão bem assim, o Verratti consegue consertar. Bom seria, né, se o Paulo Henrique, apesar de ser um excelente jogador, também tivesse essa condição de chegar aí ao fundo e fazer cruzamento. O Paulo Henrique, muitas das vezes, ele é aquele cara que recupera muita bola na defesa, né, na velocidade ali contra os atacantes adversários, e inicia muitos contra-ataques, mas essa de chegar no fundo e cruzar com a qualidade do Piton, o Paulo Henrique não tem, galera. Então vamos aí para esse jogo, um jogo muito importante, e tem detalhes aí que eu quero falar com vocês sobre esse jogo. O Vasco tem aí um tabu muito grande pela frente, são um total de 13 jogos sem vencer o Palmeiras. O Vasco aí desde 2015 não consegue triunfar contra a equipe paulista. São vários jogos, o Vasco também chegou em alguns jogos, né, ficar até perto de vencer, tá ganhando o jogo, ceder empate, enfim, mas sem ganhando mesmo do Palmeiras, o Vasco não ganha desde 2015. E a boa notícia é que Rafael Paiva, nessa ainda curta passagem dele pelo Vasco, ele que ainda é oficialmente interino, ele está quebrando tabus, né? Alguns tabus aí que o Vasco já tinha há muito tempo. Com o Rafael Paiva, o Vasco conseguiu quebrar. Um deles é quando venceu o São Paulo por 4-1. Ele goleou, né, um time que estava no G12, e o Vasco não fazia isso há 13 anos, que o Vasco não goleava um time que estivesse aí entre os 12 primeiros do campeonato. Outro tabu importante que Rafael Paiva conseguiu ajudar o Vasco a quebrar foi a vitória contra o Internacional no Beira-Rio. Desde 2019 o Vasco não vencia, esse tabu um pouco mais curto, né, só há 5 anos, mas o Vasco não ganhava do Internacional lá em Porto Alegre há muito tempo, né? 5 anos é bastante, né? Outro tabu importante, o Vasco não... Esse era uma pedra no sapato. O Vasco não vencia o Corinthians há 14 anos, galera. 14 anos sem vencer o Corinthians. O Vasco conseguiu vencer aí com o Rafael Paiva, 2-1, a gente lembra daquele jogo, 2-0.
em São Januário lotado, a torcida do Vasco vivendo aquele frenesi da volta do Coutinho, a música A Barreira Vai Virar Baile estourando, e aí foi uma grande vitória, uma grande conquista aí do Cruz Maltino, essa vitória contra o Corinthians. Particularmente para mim foi a melhor, particularmente para mim foi a melhor, porque era um time já que estava, né, engasgado ali para o Vasco, desde aquela derrota lá naquela semifinal da Copa Libertadores, se eu não me engano, que foi uma derrota sofrida. O Vasco de lá para cá nunca conseguiu enfrentar ali o Corinthians e vencer. Essa que foi a grande realidade, né? E outro tabu, o Vasco não conseguia 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro há 12 anos. São feitos assim que a gente para e pensa, né? Poxa vida, o Vasco virou time pequeno. Galera, o Vasco 13 anos sem vencer um time, 12 anos sem vencer o outro, não ganhava, não goleava ninguém do G12, não ganhava 4 seguidas no Brasileiro há 12 anos. É verdade, galera. Isso é uma reconstrução, uma recuperação que o Vasco está fazendo. E outro tabu que também foi quebrado aí nesse período do Rafael Paiva é que o Vasco não se classificava para a semifinal da Copa do Brasil há 13 anos, galera. 13 anos que o Vasco não chegava nessa fase na Copa do Brasil. E tudo isso tem acontecido, o Vasco está superando aí os números, o Vasco está quebrando tabus, surpreendendo muita gente, e eu tenho aí um palpite de que o Vasco vai surpreender nesse jogo contra o Palmeiras. A bem da verdade é que na hora de apostar, na hora de dar os palpites, a gente vê aí os comentaristas, né? A grande maioria se posicionando ao lado do Palmeiras. É normal, o Palmeiras está com um grande elenco, um grande time, faz aí uma campanha muito melhor que a do Vasco, apesar de algumas eliminações na temporada, mas faz uma campanha muito melhor que a do Vasco, está à frente do Vasco, com muitos pontos na frente do Vasco na tabela do Brasileirão, então é natural que a maioria entenda que o Palmeiras seja favorito para esse jogo. O Vasco vendeu o mando de campo, poderia estar jogando essa hora em São Januário, e o que poderia fazer uma boa diferença, mas eu espero que esse vídeo possa chegar a muitos torcedores vascaínos aí que estão em Brasília, que vão ao jogo, para poder fazer o Mané Garrincha virar um caldeirão também, porque o Vasco possa impor a sua presença e possa impor o seu jogo, fazer valer aí a grandeza do clube, fazer valer o momento que o Vasco está vivendo e a gente possa conseguir arrancar essa vitória lá no Mané Garrincha, que vai ser muito importante, não só para soma de pontos no campeonato, mas para a moral do torcedor, para a moral do elenco, do time. Vamos ganhar de um time que está nas cabeças, vamos ganhar de um time que a gente não ganha há 13 anos. E isso tudo é muito importante. Aquela vitória contra o Corinthians foi muito importante para o crescimento do time, porque isso são marcos, né, do crescimento, do desenvolvimento de um elenco. Quando se começa a quebrar tabus, rompendo-se barreiras, coisa que não se conseguia há muito tempo, já estamos conseguindo. Então isso é muito importante. E eu acho que o Vasco vai competir de igual para igual com o Palmeiras. O jogo pode ser decidido aí nos detalhes. Eu gostei da volta do Ryan, melhor, a entrada do Ryan no lugar do Jean Davi, eu acho que dá mais força ao ataque do Vasco. O Jean Davi pode me surpreender lá na frente, pode ser um jogador importante no decorrer da temporada, quem sabe até na próxima temporada, mas nos jogos que eu vi, Jean Davi, peça nula no time do Vasco. E a possível volta do João Vitor, para mim ele é um zagueiro bem melhor do que o Léo Pelé, é um zagueiro que tem aí até velocidade para chegar ao ataque em algumas ocasiões, puxar contra-ataque também, tem um passe melhor, passa mais segurança, mais velocidade, ou seja, tudo de melhor. Mas em princípio pode ser que o Léo seja mantido, eu espero aí que o João Vitor possa entrar na zaga e também, se eu pudesse dar um palpite aí para o Rafael Paiva colocar o Matheus Cocão no lugar do Esforço. Eu acho até que dá um pouco mais também de consistência ali no meio-campo vascaíno. E Paê vai ser titular, Coutinho não entra jogando, não sai jogando, mas já uma peça aí que a gente tem para o segundo tempo, quem sabe aí para entrar aos 15 minutos do segundo tempo, dar mais gás ao ataque, mais qualidade, finalização de fora da área. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, galera, do Vasco demonstrar que é outro Vasco, mostrar outra força, mostrar outra vitalidade, mostrar que chegou para competir. Talvez já esteja muito distante do título, acho que o torcedor não tem que ter essa expectativa, acho que o torcedor tem que ter a expectativa sim de classificação para a Libertadores e terminar o campeonato dignamente, em conforme, de acordo aí com a grandeza que é o Vasco da Gama, que os adversários cheguem para jogar com o Vasco, seja quem for, ninguém chegue contando que já tem 3 pontos. E chegue sabendo que se for para levar ponto, para ganhar ou para empatar contra o Vasco, vai ter que suar a camisa, vai ter que jogar muita bola, vai ter que se superar em campo também, porque o Vasco não vai vender barato. Valeu, galera! Peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no canal.
Estamos vivendo uma nova etapa aí no nosso canal. Quero ter mais contato aí com o torcedor, quero que você deixe seu comentário, você fale pra gente aí o que você acha do nosso Vasco, o que você quer, o que você espera do Vasco da Gama. Se você tem alguma opinião contrária à minha, também não tem problema nenhum. Deixa aí seu comentário, eu vou ter um prazer de ler seu comentário e responder. E quem sabe mudar minha opinião. Quem sabe aí se você me explica melhor alguma coisa, me diz, não, esse jogador, o Sforza é melhor do que o Rafael, do que o Matheus Cocão, por exemplo. Beleza, a gente vai se entender. Para mim, se entrar o Sforza ou se entrar o Cocão, eu vou torcer do mesmo jeito. Eu quero que entre quem realmente vai resolver para o Vasco. Valeu, galera. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E, como sempre, aqui é Vasco.